O Atlas da Violência 2025 revelou que entre 2022 e 2023 o número de feminicídios no Brasil teve crescimento de 2,5%. Lamentável, pois havia uma tendência de redução deste tipo de crime a partir de 2018. Em números concretos, o levantamento mostra que a média nacional de feminicídios chegou a 10 mulheres mortas por dia no país. Para enfrentar a dura realidade, as brasileiras contam com uma rede de serviços criada para protegê-las contra as violações de direitos. Entre as medidas estão Casas da Mulher Brasileira, Centros de Referências da Mulher, Unidades de Atendimento às Mulheres Indígenas e um Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Como estas medidas contribuem para a prevenção da violência contra a mulher? Porque as mulheres sabem sobre as leis que as protegem e garantem direitos. Como são as atuações dos mais variados atores do assunto. Essas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é violência contra a mulher e feminicídio. Novas perspectivas com o pacote antifeminicídio. Para esta conversa, convidamos a coronel da Polícia Militar especialista em combate à violência contra a mulher, Edielen Almeida Santos, o major da Polícia Militar e professor mestre em Direito Penal, Lucas Cardoso, e a promotora de Justiça com atuação na área da mulher, doutora Selma Regina Souza Martins. Quero começar a nossa conversa com a coronel Edielen, perguntando justamente a respeito, desses números de violência. A impressão que parte da sociedade tem é que a cada ano, que com as medidas que são criadas, a gente vê aumentar o número de violência contra a mulher, especialmente feminicídios. Isso se dá pelo fato de que aquilo que antes ficava escondido tem se revelado ou existem outros fatores? Essa é uma excelente pergunta e, na verdade, tanto nas academias que estudam a questão do feminicídio e das violências contra a mulher, quanto nós, enquanto atores da rede, nos debatemos o porquê desse aumento. Sem dúvida nenhuma, a questão de hoje, a violência contra a mulher deixar de ser uma violência intramuros, aquela em que o ditado popular em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, está sendo desconstruído para que seja de fato combatido, faz com que a mulher procure a rede de atendimento, faça a denúncia e a partir do momento que eu faço essa denúncia, essa cifra que era negativa, que era invisível, torna-se visibilizado. Então, de fato, há um aumento, principalmente porque a mulher entende que ela não precisa mais viver num relacionamento violento. E para passo a isso, essa questão de colocar luz a um tema que era invisibilizado, existe que, de fato, a partir do momento que a gente começa a questionar a cultura machista, que infelizmente o Brasil hoje ainda é permeado, traz à baila que o combate à violência contra a mulher não é apenas de uma questão de denúncia, mas a atuação em conjunto, em rede, de vários atores, para que esse crime ele seja combatido em todas as esferas em qual ele se permeia. Então, a violência contra a mulher é uma violência que envolve polícia, porque é uma ocorrência policial, é uma violência que precisa do judiciário, porque o homem ele tem que ser punibilizado, porque é um crime, mas também a sociedade, a rede de atendimento à mulher, o CRAS, o CREAS, e outros atores em que a mulher muitas das vezes deixa de procurar porque ela não sabe onde ela pode ser atendida, é acionada através de um atendimento conjunto. Então isso faz com que os números comecem de fato a ser vistos e a gente precisa olhar para poder combater. Essa é a verdade. Major Lucas, foi preciso se criar, especificar exatamente o crime que tira a vida da mulher, como o feminicídio, separado do homicídio. Por quê? Por que hoje o Código Penal faz essa diferença entre homicídio e feminicídio? Bom, excelente pergunta. Primeiramente, cumprimentar aqui a nossa mesa, que nós estamos aqui na bancada, agradecer pela oportunidade.
Nosso direito penal, nós tínhamos a previsão do feminicídio, mas apenas como homicídio qualificado. Ou seja, era uma modalidade do homicídio qualificado. E aí foi preciso, através dessa lei antifeminicídio, que na verdade trata-se de um pacote de medidas legislativas, e aí nós temos leis penais, também processuais penais, alterou-se o Código Penal, alterou-se a Lei de Contravenções Penais e o próprio Código de Processo Penal, justamente no intuito de combater, reforçar aquilo que já vinha sendo feito nesse combate a essa violência de gênero. E quando se trata da questão do feminicídio, agora ele é um crime autônomo. Então, a partir do momento que se torna um crime autônomo, eu tenho, inclusive, isso é um dado que deve ser registrado, isso deve ser difundido, nós temos hoje no feminicídio, o artigo 121A, a maior pena prevista no nosso ordenamento jurídico brasileiro para um crime autônomo. Então, o feminicídio hoje é aquele que tem a maior punição para um crime dentro do nosso Código Penal, onde nós temos a pena mínima de 20 e a pena máxima de 40. E aí, o que isso vai diferenciar? É como a coronel Ediele falou, trata-se de um crime e tem que ter, a partir do momento que a pessoa está ali ferindo a legislação, ele vai ter que ter, por parte do Estado, uma resposta. A partir do momento que ele é um crime autônomo, nós vamos ter como estar coletando dados mais fidedignos a respeito dessa violência contra a mulher, dessa violência de gênero. É a questão de uma mulher morrer simplesmente pelo fato de ser mulher. É o que eu falo em sala de aula, né? Nem todo homicídio contra a mulher era feminicídio. Isso quando era ainda um homicídio qualificado, né? Mas a grande maioria, nós vamos ver, ele se encaixa daquilo que era um homicídio qualificado para feminicídio. Só que agora não, é um crime autônomo. E esse pacote, ele trouxe ainda também outras mudanças, por exemplo, no crime de ameaça, no crime de lesão corporal, tudo nós tivemos uma majoração na pena, que é justamente para reforçar esse combate. Fora isso, nós temos também outros mecanismos, como, por exemplo, a questão do feminicídio tentado, onde o agressor, muitas das vezes, ele continua ainda com aquela ameaça, ameaçando, seja a vítima, seja os familiares. Temos a previsão na própria lei de que ele pode, inclusive, ser deslocado, remanejado para um presídio, até mesmo em uma outra unidade federativa, para ficar o quê? Distante da vítima. Então esse pacote ele é muito importante porque ele traz bastante medidas que é para poder somar com todos esses atores que nós temos no combate à violência contra a mulher. Doutora Selma, certa vez eu ouvi de uma pessoa que o feminicídio às vezes começa muito antes do indivíduo tirar da cabo da vida daquela mulher, que já se desenha em outras ações. O que pode explicar uma afirmativa dessa? O feminicídio é o crime que pode ser evitado. Como? Denunciando. Nós não sabemos o que se passa na casa de ninguém. Por isso eu preciso que alguém denuncie. A lei determina que o terceiro pode denunciar. Então, você que escuta o seu vizinho agredindo a esposa ou a filha, a companheira, você pode denunciar. Como? Na medida protetiva do Ministério Público, aceita essa denúncia. Ah, mas eu não tenho todos os dados. Coloque os dados que você sabe. Os que não sabe, não sei. Que isso chega para o Ministério Público e nós pedimos uma investigação para a Polícia Civil. Então, o feminicídio não acontece assim. Feminicídio, não. Começam com as agressões verbais, depois vem as físicas, depois o agressor pede perdão, a mulher perdoa, e ela fica nesse ciclo, até que, passados vários anos, ele comete o feminicídio. 2 motivos: o homem mata a mulher. Ciúme, não aceita a separação. Traduzindo, machismo. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, a medida protetiva é o maior instrumento que a Lei Maria da Penha deu à mulher para que ela possa se proteger. Nós não temos nenhuma mulher assassinada com medidas protetivas. Eu ressalto outro número: 23 mil mulheres foram salvas com as medidas protetivas. Eu preciso ressaltar esse número. E se você observar, as denúncias não é que aumentaram.
Sempre houve violência contra a mulher. Ela agora passou a ser visibilizada, como disse a coronel Ediele. Em 1970 começou o movimento Quem Ama Não Mata, naquele feminicídio que o Doc Street assassinou a Ângela Diniz. Bem ali começou. E de lá para cá, nós não tínhamos uma legislação que protegesse a mulher. Por isso a Lei Maria da Penha, quando ela denunciou o seu caso à OEA. E os nossos deputados e senadores foram obrigados a fazer a Lei Maria da Penha. E hoje nós temos uma das terceiras legislações melhores do mundo. Mas eu preciso de quem? Que essa mulher, ela seja esclarecida, porque ela, às vezes ela não sabe que ela está no ciclo da violência, porque ela acha que aquilo é cuidado, que aquilo é ciúme, que ciúme é tempero do amor. Ciúme não é tempero do amor, ciúme é sinal de alerta. Então, às vezes ela diz, mas ele não quer que eu saia só, é porque, sabe, a violência está muito grande. Isso se chama controle. E aí ele vai controlando a mulher, isolando a mulher. A família fica contra esse relacionamento e ela se vê sem rede de apoio. Ela só tem esse cidadão. Diferente quando eu apoio essa mulher. Olha, o que você precisar, eu estou aqui. Por quê? Se eu fechar as portas, ela só vai ter o agressor. E ela fica encurralada. Então, a sociedade tem essa forma de contribuir para que a gente acabe com a violência contra a mulher. Coronel, em relação à atuação da Patrulha Maria da Penha, como que se dá essa atuação a partir do momento que chega uma denúncia e quais são os cenários que normalmente acabam sendo encontrados? A Patrulha Maria da Penha, e eu sempre lembro da promotora Selma falando assim, que às vezes não dá para entender como é que se trabalhava antes da Patrulha Maria da Penha. Porque o que acontece? A Patrulha Maria da Penha é um instituto da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que foi implementada desde 2017. Em 2016 houve um pacote de leis que o governo instruiu. E em 2017 a gente começou a operacionalizá-la. E qual é o sentido principal da Patrulha Maria da Penha? É justamente fiscalizar as medidas protetivas de urgência que são deferidas pelo Judiciário. Ou seja, houve um movimento inicial da mulher de pedir uma medida protetiva e a partir do momento que essa medida protetiva é recebida pelas Patrulhas Maria da Penha, que hoje nós temos 22 em todo o estado do Maranhão, já atendemos mais de 70 municípios, a partir desse momento ela é acobertada pelo Estado através da Polícia Militar. Através de como? Das visitas, do atendimento, do acolhimento, da verificação em loco se esse cidadão que foi citado pelo Ministério Público e pelo Judiciário está cumprindo aquelas determinações que tem na medida protetiva. E a partir do momento que ele não cumpre, ele é preso, né? Se ele descumpriu imediatamente, a gente consegue chegar no momento do descumprimento, ele é preso e encaminhado para o Judiciário imediatamente. E se há um descumprimento reiterado, nós acionamos o Ministério Público, fazemos as comunicações, porque a fiscalização da medida protetiva é feita através de formulários de atendimento, em que a mulher fala o que ela está vivenciando. Ele está respeitando, não, ele está desrespeitando, ele está me seguindo. Então, são indicativos que mostram que aquele cidadão ele pode vir a cometer o feminicídio. Então, por isso que nós sempre falamos, a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, tem um dado positivo de já atender mais de 100 mil mulheres. E dessas mulheres não serem vítimas de feminicídio, porque é um trabalho articulado. Quando nós identificamos a fragilidade, a possibilidade daquela mulher ser vítima de um feminicídio, nós imediatamente acionamos a rede, porque entendemos que é um trabalho de polícia, sem dúvida nenhuma, mas ela precisa ser acolhida em todas as esferas, né? Entra um trabalho de formiguinha e, de fato, de rede, para que essa mulher não se vire uma estatística negativa, e sim o dado positivo que a promotora falou. São mais de 100 mil mulheres atendidas em todo o estado que não foram vítimas de feminicídio. Isso é um dado que a gente não pode deixar de falar nunca. E os homens que nós prendemos, que foram mais de 30 mil homens, que infelizmente foram presos, são homens que não tiraram a vida de uma mulher. Então, precisa desse trabalho de fiscalização que a Polícia Militar faz
além de todos os outros trabalhos que fazem. E nós fomos questionados, mas isso é trabalho de polícia? Fiscalizar a medida protetiva é trabalho de polícia? É, porque uma morte é um CVLI e é um índice que a gente trabalha o tempo todo, enquanto polícia militar, que é combater a violência letal contra a dignidade humana. Então, trabalhar o feminicídio, contra o feminicídio, atender essa mulher, é um trabalho de polícia, porque nós estamos fazendo o que está na nossa Constituição: preservação da ordem pública, policiamento preventivo para a manutenção da vida. Eu vou emendar com um outro questionamento que parece ser simplório, mas acredito que faz uma diferença muito grande para outros homens que acabam olhando, que é como se dá e como é que é a reação, a ação e reação dos homens militares que integram a Patrulha Maria da Penha. O policial que trabalha na Maria da Penha, todo policial que integra a Patrulha Maria da Penha, ele passa por um trabalho prévio, além da nossa formação institucional, nos cursos de formação, ele faz parte de uma capacitação própria para colocar o óculos de gênero, que a gente costuma falar. Ele primeiro entender que o atendimento à ocorrência de violência contra a mulher não é uma briga de marido e mulher, né? É uma ocorrência policial que tem que ter o atendimento de ocorrência policial. Levar para a delegacia, fazer a solicitação dos devidos procedimentos legais para atendimento daquela ocorrência. E paralelo a isso é entender que aquela mulher ela não está ali porque ela gosta de apanhar, que é um senso comum que infelizmente nós como policiais militares, fazendo parte de uma sociedade, temos essa ideia de que a mulher está ali porque quer, porque não quer denunciar, porque é conveniente estar ali. E não, eu enquanto policial militar não me cabe esse julgamento. Eu tenho que atendê-la como dignidade humana e dar o devido atendimento. Então, faz parte do tratamento desse policial ele entender que ali é uma mulher que está precisando de ajuda. E como cidadã ela tem que ser atendida com dignidade. Certo. Major, queria falar com o senhor novamente a respeito do pacote antifeminicídio, né? Para que a gente possa entender bem como é que ele funciona. Mas eu vou formular a pergunta no nosso próximo bloco, tudo bem? Momento da nossa primeira parada no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo violência contra a mulher e feminicídio, novas perspectivas com o pacote antifeminicídio. E é justamente sobre esse pacote, Major Lucas, que eu queria falar agora com o senhor, né? Porque são muitos pontos que surgiram a partir dele, e eu queria que o senhor especificasse um pouquinho, mas o senhor já deu até algumas pontuadas na sua participação anterior, mas eu queria que o senhor reforçasse mais alguns pontos dele. Bom, o pacote de feminicídio, além de ter tornado o feminicídio como crime autônomo, maior pena prevista de 20 a 40 anos, e um detalhe, como ele é um crime autônomo agora, outras situações podem ainda agravar essa pena, que já é a mais alta. Como, por exemplo, se for um feminicídio cometido na frente de descendentes dos filhos, na frente dos pais. Então, nós já temos uma causa de aumento de pena que ele pega essa pena e já joga para patamares maiores ainda. Nós temos essa situação. Temos a situação também do aumento de pena para outros crimes e o porquê da importância desse aumento de pena para outros crimes. Porque, basicamente, hoje, depois do pacote antifeminicídio, a maioria dos crimes que envolvem violência de gênero, hoje, eles podem ter a prisão preventiva decretada, em virtude desse aumento de pena. A situação do crime de ameaça, por exemplo, quando ele é baseado no gênero, agora ela deixa de ser condicionada à representação da vítima e agora é pública e incondicionada. Isso é muito importante, porque, como a promotora bem frisou, eu preciso que essa denúncia chegue, eu preciso que chegue ao conhecimento do poder público. E aí, a partir do momento que é público e condicionado, independente da vítima querer ou não, e aí tem vários fatores que podem levar a essa denúncia não ser feita, o poder público, tomando conhecimento, vai ser instaurado o procedimento. Nós temos a situação também da que a promotora falou, muito bem frisou, da situação das mulheres que já estão em medida protetiva, que nós não temos o dado de feminicídio, ou seja, que está funcionando, que é efetivo. Diante dessa situação, tivemos também um aumento de pena para o descumprimento de medida protetiva, que isso é muito importante. Fora essa situação também que nós podemos frisar, dentro do pacote de feminicídio, a questão da lesão corporal contra a mulher,
também tivemos um aumento considerável da pena. Fora essa situação também que, assim, que nós podemos estar pontuando dentro, é a questão de visita íntima. Não tem. O pacote antifeminicídio, ele deixa bem claro que para o agressor ele não vai ter, né, esse benefício. Caso ele, após ter sido recluso ao sistema penitenciário, ele consiga algum benefício aonde ele vai sair, ele só vai sair, de acordo com o pacote antifeminicídio, mediante o monitoramento eletrônico. Então, isso está bem claro, isso está na lei, já está tipificado essa situação, então isso vai ter que ser seguido. E aí, a partir do momento que eu tenho esse monitoramento, eu vou estar ali, digamos, acompanhando os passos desse agressor, que é justamente isso que a gente quer para evitar que ele possa voltar a cometer novos delitos, que ele possa voltar a questão de ameaça e, principalmente, de ele estar próximo. Um outro ponto importante dentro do pacote antifeminicídio é a questão que ele, o agressor, ele fica impedido de assumir função pública, seja eletiva ou não. Então, isso também é um grande avanço, né, para poder tentar inibir e nós diminuirmos esses números que são alarmantes. Outra situação também que nós podemos frisar é a questão da perda do pátrio poder. Ele perde isso e está também na lei antifeminicídio. Então, são vários pontos e vários mecanismos que nós temos com esse pacote que, com certeza, vão auxiliar nesse combate a essa violência de gênero. Doutora Selma, como ele colocou, são vários pontos que surgiram, o que exige uma força maior na fiscalização. O Ministério Público está preparado, empenhado para observar a execução de cada um desses pontos? Tanto é que nós estamos preparados que nós não temos nenhuma mulher assassinada com medida protetiva. O que salva a mulher são as medidas protetivas. Por quê? Porque ela denuncia a violência. E aí sai a decisão em 48 horas. A partir daí, a patrulha já começa a fiscalizar. Então, nós não temos. Na verdade, nós temos um caso que foi evitado pela Polícia Militar de um feminicídio. O cidadão, ele estava com uma mochila toda preparada para a fuga, ele já tinha jogado gasolina em cima do carro e ele ia ateando fogo quando passou uma patrulha da Polícia Militar. Inclusive, esses policiais foram promovidos por bravura, o que é muito difícil na corporação. Então, esse é o reconhecimento da instituição por esse trabalho que é feito. Na verdade, eles são capacitados para fazer esse atendimento. Teve uma denúncia, recebeu a denúncia, eles vão, levam todo mundo para a delegacia. E lá, se o cidadão tiver que ser autuado em flagrante, ela faz o pedido de medida protetiva, que acontece ali no calor da emoção. E isso é que evita o feminicídio. Enquanto essa medida protetiva está vigente, o homem é encaminhado para grupos reflexivos do Ministério Público. Nós temos parcerias com universidades. Mais de 500 homens já passaram. Nenhum caso de reincidência. As mulheres também têm um grupo que elas não são obrigadas a ir. E esses grupos também vão esclarecendo a essa mulher os seus direitos, o que é violência. Porque às vezes a mulher está dentro da violência e ela não se percebe. Porque ele não me bate, mas ele me xinga, ele grita comigo, ele não permite que eu estude, ele não quer que eu vá na casa dos meus pais, porque os pais dela não gostam dele. Ele não quer que ela estude, que ela se submeta a concurso. Estudar para quê? É tudo de carta marcada. E ele vai tolhendo essa mulher. E essa mulher vai perdendo a autoestima. E aí o que adianta denunciar? Olha o tanto de feminicídio que tem aí. Tu perder teu tempo. Ir lá para a casa da mulher brasileira não resolve nada. Então, isso é o que ele diz, quando na verdade é a única forma da mulher sobreviver, com medidas protetivas. E
quando ela faz o pedido de medida, ela tem toda uma rede de proteção, uma rede de apoio. A polícia funciona 24 horas. A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas. E isso ela pode acionar qualquer hora do dia ou da noite. Ela sabe onde pedir ajuda. Ela sabe aonde correr para ser socorrida. Porque o feminicídio é o último estágio da violência contra a mulher. E nós podemos e devemos evitá-lo através do pedido de medida protetiva. Isso é nacional. Nós não temos mulheres assassinadas comedidas. E ela também é acolhida com outros sistemas na casa. Ela tem um centro de referência da mulher, que vai encaminhar para ela para suporte psicológico ou psiquiátrico, caso ela precise. Nós precisamos fazer com que essa mulher tenha independência financeira para que ela rompa o ciclo de violência. Ela também passa a ter o suporte da defensoria para fazer o pedido de solução de sociedade de fato ou partilha de bens, para que ela acabe com aquele vínculo, não tenha mais contato do agressor. E outra medida também nova é que a mulher, quando ela está com medida protetiva, não tem a guarda compartilhada. Então, nós evitamos qualquer contato e funciona. Coronel, queria que a senhora falasse para a gente a respeito também dessas atribuições novas, digamos assim, com o pacote que surge para quem vai no combate mais direto, no caso a Polícia Militar. Como é que se dá, como é que se monta a estrutura, né, diante dessa nova perspectiva de combate ao feminicídio? A gente sempre fala que o pacote antifeminicídio, na verdade, as leis de combate à violência contra a mulher são evoluções, né? A gente vai identificando os gargalos jurídicos e de dificuldade de atendimento da mulher em situação de violência e vamos trabalhando juridicamente nesses pontos. Então, o pacote antifeminicídio, na verdade, como o Major Lucas bem falou, ele veio agravando a punibilidade de práticas delitivas de violência contra mulheres. Então, por exemplo, a partir do momento que eu impeço que o cidadão tenha o pátrio poder, na verdade, eu tenho até um exemplo prático, de um cidadão que tinha medida protetiva de urgência, agredia a esposa e os filhos, né? Foi preso em flagrante e por uma questão legal foi solto numa das saidinhas, saiu no Dia dos Pais. Ele foi preso no Dia dos Pais, agredindo novamente essa mulher. Então, assim, de fato, o agravamento das leis, da punibilidade das leis, é para que a gente evite essas questões. E a mesma situação de quem faz o atendimento enquanto Patrulha Maria da Penha. Por exemplo, a Polícia Militar, ela, uma vez que está entendendo que a gente precisa se adequar às novas necessidades, hoje, no curso de formação de praças da corporação, é incluído a disciplina de combate à violência de gênero, entendeu? Então, o policial, ele não é somente no curso da Maria da Penha que ele vai ter conhecimento, ele já sai do curso de formação. E isso está dentro da prática do pacote antifeminicídio, que também está na Lei Maria da Penha, que é levar conhecimento técnico a quem faz o combate direto à violência contra a mulher. Então, a Polícia Militar, ela tem trabalhado no sentido de aumentar as patrulhas Maria da Penha, porque, como a promotora bem falou, a gente não tem casos de mulheres com feminicídios com medida protetiva de urgência. Então, isso mostra que ela é eficaz. A partir do momento que é eficaz, é um mecanismo que a Polícia Militar consegue operacionalizar, o que nós, enquanto instituição, o nosso comandante, Coronel Pitágoras, ele inclusive já mandou fazer o estudo para ampliação de patrulhas Maria da Penha. Isso também é reforço desse pacote antifeminicídio que visa elaborar políticas públicas em todas as esferas para atendimento digno para a mulher em situação de violência, para que a gente não tenha mais um caso de feminicídio. Certo. Major, aqui no estado do Maranhão nós temos um conjunto de leis, né? Inclusive a Assembleia Legislativa elaborou essa cartilha de direitos da mulher maranhense, né? Denominada Minha Irmã, Teu Direito é Lei, né? São várias leis que foram elaboradas ao longo dos anos, né? E que garantem às mulheres o seu direito,
de ser mulher, de ter a educação, de ter a sua renda própria, de ter o próprio trabalho, leis que vão, inclusive, garantir com que esta mulher tenha o caminho, de certa forma, até facilitado, devido a todo o quadro histórico, né, de cerceamento que ela sofreu ao longo dos anos. A legislação maranhense, comparada com a legislação nacional, a gente pode dizer que está num patamar acompanhando aquilo que se evolui dentro do país, ou pode-se dizer que a legislação maranhense tem alguns passos à frente, precisa melhorar mais? Como é que está? Bom, essa cartilha foi justamente um compilado daquilo que nós temos de legislação. Por quê? Eu costumo falar muito em sala de aula. A educação, ela transforma realidades. E a educação, nós enquanto professores, educadores, formadores de opiniões, nós devemos difundir isso aí. Então essa cartilha, ela serve como um mecanismo para justamente fazer essa informação chegar. É essa a intenção. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico, nós temos leis espalhadas por diversos códigos. Eu tenho no Código Penal, eu tenho uma lei de Código de Lei Penal Especial, e aí eu tenho várias legislações. Então a cartilha, ela reuniu num local só todas essas leis, para que as mulheres, não somente as mulheres, para que a sociedade, ela possa ver, peraí, bora olhar, tá bem aqui, tem isso relacionado à violência contra a mulher, tem bem aqui o Código Penal, tem bem aqui uma lei penal especial, tem isso aqui dentro do Código de Processo Penal. Então, é como se fosse um local onde eu pudesse ali me cercar daquilo que eu tenho de direito, do que pode realmente acontecer, caso a pessoa venha a cometer o delito, caso a pessoa venha descumprir uma medida. Então, essa legislação, ela está sim, né, somando com aquilo que nós temos de legislação nacional, até porque as leis estaduais, por exemplo, elas têm que estar em consonância com a nossa lei federal. Então, isso aí faz parte da nossa pirâmide de Hans Kelsen, que a gente fala do ordenamento jurídico, né? Tem que estar em sintonia. E isso é uma iniciativa muito boa. Lógico que agora, por exemplo, tivemos a alteração do pacote antifeminicídio, nós temos somente o quê? Que atualizar. Mas é muito útil. Dentro de sala de aula, nós fazemos questão de quando nós temos atualizações, porque às vezes a gente já passou por essa disciplina, mas aí teve a atualização. Nós retornamos, porque principalmente essa do feminicídio, todas as turmas que eu já tinha tratado sobre homicídio, eu retornei, coloquei novamente para falar especificamente do pacote antifeminicídio. Por quê? Porque isso é uma informação que eles têm que saber, são operadores de direito, muitos vão ser juízes, promotores, defensores, advogados principalmente, então eles têm que ter conhecimento de toda essa mudança. Então é para isso. Essa cartilha, ela está sim em consonância e ela serve para difundir esse conhecimento. Porque às vezes a pessoa que não é do ramo, que não é do Ministério Público, que não é do Judiciário, que não é da polícia, muitas das vezes ele fica ali descoberto. Ele tem que, às vezes ele pergunta, quando ele tem acesso a uma pessoa, uma autoridade ou alguém que tem um conhecimento, tudo bem. Mas nós temos uma dificuldade desse conhecimento chegar àquelas pessoas que a gente considera, por exemplo, leigos do conhecimento jurídico. Então, uma cartilha dessa, ela vai estar diminuindo essa distância, essa barreira. Ela vai estar quebrando essa barreira e fazendo essa informação chegar. Às vezes, uma pessoa lê uma cartilha dessa, ela diz, olha, tem isso bem aqui. Eu não sabia que isso é um direito. Aí eu não sabia que eu podia isso daqui. Olha, pode acontecer isso bem aqui. Às vezes ele só replicando dentro da casa, por exemplo, o agressor, a partir do momento que ele sabe que a pessoa entende o mínimo, ele já pensa no momento de cometer. Ah, pode evitar? Pode ser que sim, como a promotora frisou, né? E a Coronel Ediele também deixou bem claro que o nosso trabalho enquanto Polícia Militar é o da prevenção. Fazendo um bom trabalho preventivo, mas é trabalho de vocês, essa questão de fiscalizar descumprimento de medida protetiva? Sim, porque isso eu ajudo na prevenção, e a prevenção, a gente está falando da prevenção de um feminicídio, que é o quê? De uma pessoa, de uma mulher perder uma vida em virtude seja da relação de ambiente doméstico ou a questão simplesmente do gênero por ser mulher. Então é muito importante essa iniciativa e é louvável, e a gente só tem que estar ampliando e melhorando. Eu quero citar uma das leis que está
aqui na cartilha a lei número 11.673, de 19 de abril de 2022, que trata sobre algo que não deveria o homem de forma alguma se intrometer, interferir, né? Porque se trata de algo muito pessoal da mulher, que é a inserção do dispositivo intrauterino, o chamado DIU, que é algo que é muito relacionado a ela. A mulher, dona do seu corpo, ela sabe o que ela quer para o corpo dela ou não. E baseado justamente nessa lei, doutora Sâmia, que eu quero lhe perguntar agora a respeito dos diversos trabalhos. O Ministério Público trabalha numa frente, a Polícia Militar trabalha em outra frente, a Defensoria Pública, o Judiciário, as assistências, mas nada do que se tem atualmente, né, para que uma lei como essa seja efetivada, se conseguiria se cada um trabalhasse no isolamento. Por exemplo, é preciso que essa mulher converse com o assistente, com o psicólogo, para entender que isso daqui, se ela quer, é um direito dela. O que o homem, o companheiro, o ex-companheiro dela, exige dela, não pode de forma alguma interferir no direito, na vontade dela. É isso, doutora Sâmia? Isso. Eu venho lhe dar um outro exemplo. Até bem pouco tempo atrás, para a mulher fazer laqueadura, ela precisava da autorização do marido. E se o marido, o companheiro, não autorizasse, ela não faria. Hoje, a mulher já faz a laqueadura sem ter a necessidade da autorização do companheiro. A utilização do DIU também ainda tem o preconceito, que é um método contraceptivo, porque o machismo, ele é estrutural. Existem homens que dizem, nós vamos ter quantos filhos Deus mandar. E haja ter filho. Já coloca para Deus, né? Exatamente. E aí tem a questão religiosa também, né? Que você não pode desrespeitar isso, você tem que respeitar. Mas essa mulher, ela precisa ser esclarecida dos seus direitos. Porque realmente a gente tem muita lei. E ninguém pode dizer que não conhece a lei. É um princípio do direito. Mas você quer ver outra lei? A dos condomínios. Existe muita violência doméstica nos condomínios. E aí, o síndico não sabe. Não deixa a viatura entrar. Não deixa a viatura entrar. Chega a polícia, não pode entrar. Não pode entrar. O síndico não permitiu. E nós já tivemos mulheres assassinadas dentro de condomínio. Eu recebi uma denúncia e eu mandei chamar a síndica. Ela tinha formação em direito e não conhecia a lei. Mas ela já me trouxe as imagens, já me trouxe tudo, já me trouxe as testemunhas, tudo. Então, nós precisamos falar, não basta só ter a lei. Eu preciso divulgar. E agora o Ministério Público está fazendo uma parceria com o Sindicato dos Condomínios para que seja colocado dentro do elevador, no local de fácil acesso, sobre essa lei, que o Maranhão foi protagonista. A deputada Daniela, salvo engano, eu acho que é dela a iniciativa, que agora outros estados é que estão copiando. Eu digo que o Maranhão não é só Atenas brasileira, não. Ele é a Suíça para a mulher, porque aqui se tem uma produção legislativa extremamente vanguardista. E um dos pedidos que eu devo fazer à deputada, quando ela olhar esse programa, nós temos que colocar mais um artigo, que a mulher, a moradora do condomínio, ela não pode ser punida pela violência que ela está sofrendo. É um dos esclarecimentos que tem que ser feito, porque eu já tenho casos em que o condomínio está querendo que a mulher responda pela perturbação do sossego. Nós temos que atualizar esse Código Penal de acordo com a Lei Maria da Penha, de acordo com a Constituição, e proteger essa mulher, para que ela não precise sair desse condomínio, para que ela consiga ter apoio
uma das coisas mais importantes é apoiar essa mulher e não julgar. Porque quando eu julgo, ela se afasta. E quando eu apoio e acolho, ela me tem como porta de entrada, de guarida e de empatia com a dor e o sofrimento dela. Serve de exemplo para outras, né? Serve de exemplo para outras. Só fazendo um momento sobre essa legislação que a promotora falou, que é a Lei de Planejamento Familiar. No meu mestrado, durante o mestrado, eu publiquei 2 artigos relacionados a ela. Mas foi justamente batendo na inconstitucionalidade de algum dispositivo dessa lei. Que, infelizmente, o nosso ordenamento jurídico, ele ainda é muito patriarcal. E aí, quando eu verifiquei em 2021, uma legislação onde dizia que a mulher, para fazer uma laqueadura, ela precisava do consentimento expresso. Consentimento expresso. Expresso, do marido. Aí eu fiquei assim, não, gente, não é possível. Mas aí eu fui analisar, fui estudar bem, me interessei pelo assunto com a minha orientadora, a professora Edith, que também... E aí nós fizemos 2 artigos em cima. E um foi justamente sobre esse artigo que falava desse consentimento, onde eu defendi a inconstitucionalidade dele. Baseado em quê? Na ética biomédica existem os princípios, e um deles é justamente a da autonomia da pessoa sobre o próprio corpo, da mulher sobre o próprio corpo. Bastou isso, e nós fizemos um artigo, nós submetemos ele para o compêndio, e aí ele foi aprovado. E aí 2 anos posteriormente, nós tivemos alteração na legislação, que isso foi muito interessante, porque realmente é um absurdo. Mas a mesma legislação havia para o homem, que o homem também só podia fazer a vasectomia com a autorização da mulher. Mas eu acho que não funcionava, doutor. Ninguém pedia. Isso. Então, para você ver... Lei de papel? Para o homem. Para a mulher exigido. Para a mulher, você tinha que... O cidadão tinha que assinar. A autorização. Eu fui vítima disso. E aí eu fui contestar com o médico e ele disse... Ou ele assina ou tu não faz. Como eu queria fazer a laqueadura, ele assinou. Eu disse, mas essa lei tem que mudar. E aí mudou. E aí mostra... Alguém com olhar, isso é gênero, só atinge a mulher. Exato. E aí mostra como as violências elas se interligam. Porque essa impeditiva de colocar um DIU, a não ser com a anuência do marido, é um tipo de violência que a gente pode enquadrar na violência sexual. Sim. Onde o homem diz assim, tu não pode, eu quero um filho como demonstração de amor. Se tu me ama, tu vai ter quantos filhos eu quiser ter contigo. Então, assim, perpassa como a cultura patriarcal ela está presente em diversas frentes. E o combate é enraizada. E o combate perpassa também pela conscientização do homem que a mulher não é posse dele, é companheira. Né? Então, se ela não quiser ter filhos ou não ter mais filhos, é um direito dela de pessoa, é uma dignidade humana, de domínio do próprio corpo. E ele não pode impedir isso, porque isso é violência. Está tipificada na Lei Maria da Penha e outras leis que combatem a violência contra a mulher que perpassa vários campos. E aí ainda puxo mais outro gancho. A mulher, quando quer que ele use o preservativo, ele não aceita. Por quê? Depois que tu foi para essa palestra, tu chegou com essa novidade. Cheio de ideia. Cheio de ideia. Ela vai apresentar a camisinha feminina, o preservativo. Que arrumação é essa? Tu não vai mais para essas palestras. Tu tá ficando cheia de direito. Então, e também para falar do estupro marital. Que muita gente pensa que a mulher tem a obrigação de manter relação com o homem porque é seu marido. Isso era no Código Civil passado. Hoje não. E isso se chama estupro marital. Quando a mulher diz não, é não. Ele tem que respeitar. Certo. A gente vai dar uma parada. Tem um outro questionamento que eu vou fazer aqui no intervalo e já a gente muda de assunto. Porque tem alguns outros pontos que é interessante para ver se o rumo dessa conversa no futuro pode ser outro. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com o nosso último bloco no Contraplano de hoje. Um instante só.
De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo a violência contra a mulher e feminicídio, novas perspectivas com o pacote antifeminicídio. Participam desse debate a coronel da Polícia Militar, especialista em combate à violência contra a mulher, Edielen Almeida Santos, o major da Polícia Militar e professor mestre em Direito Penal, Lucas Cardoso, e a promotora de Justiça com atuação na área da mulher, doutora Selma Regina Souza Martins. E aqui eu quero conversar agora com a coronel, porque o trabalho de vocês se dá muito no campo combativo, preventivo, mas é preciso mudar essa realidade. Isso passa pela educação, não somente das meninas, mas eu digo até que, em primeiro lugar, dos meninos, para que entendam que estas meninas, que no futuro serão mulheres, elas têm direitos iguais a qualquer pessoa, seja qual for o gênero dessa pessoa. E aí eu pergunto, como que pode ser feito isso? Ou como já vem sendo feito? Como é importante essa questão da educação, como o Major Lucas bem falou, é a educação que possibilita de fato as mudanças. Quando nós, enquanto Patrulha Maria da Penha, começamos os atendimentos, né, que eram justamente de fiscalização de medidas protetivas, não se havia um foco nas palestras preventivas. Só que o trabalho da Patrulha Maria da Penha, ele foi, eu sempre digo que é um trabalho que começou de boca a boca, porque a mulher via a viatura indo naquela casa, aí percebia que aquela mulher deixava de sofrer a violência, aí ela procurava ajuda, e aí começou a ser difundido a trabalho da Patrulha Maria da Penha, porque nós levávamos o conhecimento para aquela mulher, que aquele combate ao atendimento da medida protetiva perpassava também pelo conhecimento a ela de onde ela poderia procurar ajuda. E aí, ao começarmos a trabalhar em rede, começaram a ter as solicitações de palestras, né? Então, hoje, um dos outros trabalhos da Patrulha Maria da Penha é justamente levar esse conhecimento técnico de como pedir ajuda, como romper o ciclo de violência, como identificar a violência através do conhecimento que nós fazemos em palestras. Somos muito parceiros das escolas, né? A Patrulha Maria da Penha ela é muito chamada nas escolas, mas também já fomos em igrejas, em terreiros de macumba, em praça pública, porque o intuito é levar o conhecimento. Muitas das vezes a mulher ela sabe que um grito é violência, mas ela não entende o que aquele grito vai levar. Qual é a rota crítica que um grito, um empurrão começa e ela acha que é normal porque ele estava num momento difícil, essa primeira agressão pode levá-la a ser vítima de feminicídio. Então isso a gente consegue através da comunicação, da difusão do conhecimento, que também está na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é uma das melhores leis de combate à violência contra a mulher porque ela trabalha em todos os eixos, tanto do preventivo quanto do combativo, levando essas informações onde precisam levar. Hoje nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, né, na região metropolitana, mas nos rincões maranhenses, como é que nós levamos? É palestra, é trabalho de caravana, é trabalho de formiguinha, é levando conhecimento técnico, é fazendo a divulgação das leis, né, por isso é muito importante esse compêndio elaborado pela Assembleia, porque às vezes a mulher sabe que é uma violência, mas não sabe como rompê-la. E a gente só vai conseguir levando conhecimento a ela. E esse é o principal ação da Patrulha Maria da Penha como ação da Polícia Militar. Como eu falo, a Polícia Militar está presente em todos os municípios do estado do Maranhão. Então, é uma possibilidade de levar conhecimento naquele rincão mais distante, para aquela mulher que está sofrendo violência, ela entender que ela não precisa ficar sofrendo dentro de casa sozinha. Ela pode ter ajuda. Certo. Major, em relação ao compilado de leis, né, ele aqui, quem lê, né, vai conseguir compreender muito bem, mas é preciso também fazer com que esta mulher entenda, às vezes, uma decisão jurídica, uma decisão de um juiz que é favorável a ela. Por que ela está recebendo, né, aquela decisão favorável? Ou, se foi desfavorável, por que foi desfavorável e de que forma ela pode pedir o auxílio, seja do advogado particular dela, seja da Defensoria Pública, seja com o apoio do Ministério Público, uma revisão daquela decisão ou,
interpelar, de que forma? Essa educação jurídica ainda é necessária, ainda é muito necessária para que essa mulher consiga compreender aquilo que pode ser favorável ou não a ela? Perfeito. Como foi falado, a cartilha ela é uma forma de a gente levar esse conhecimento para que a mulher ela entenda que ela tem os direitos estão ali. Tá? E aí, numa situação onde ela se depare que ela necessite, e aí às vezes nós temos as decisões favoráveis e desfavoráveis. Ela precisa realmente entender, a decisão foi favorável, acabou ali? Não. Ainda tem desdobramento? Porque geralmente essas decisões que envolvem, ela tem vários outros setores, que não é só a parte criminal, né? Tem a questão de uma medida protetiva, agora a perda do pacto do poder, isso envolve outras esferas do direito civil também. Então isso ela tem que entender, isso parte da educação jurídica. Então o trabalho que está fazendo aqui, por exemplo, um programa desse, da Assembleia Legislativa, isso é muito importante, porque vai ajudar a difundir esse conhecimento. Então, a imprensa tem um papel, a escola tem um papel, as universidades também têm um papel, e a promotora até citou que às vezes os agressores não deixam a mulher estudar, justamente para poder ela não ter esse conhecimento que pode romper, quebrar essa barreira. Então, é parte disso daí. Então, dentro da sala de aula, a gente trabalha muito isso, a gente trabalha para desconstruir essa questão patriarcal, e o que é interessante a gente falar sobre isso, que infelizmente a gente sabe que existe, esse machismo estrutural dentro das instituições também, das instituições de poder. E uma das pautas e bandeiras da atual presidente Iracema Vale, da Assembleia, é justamente que mais mulheres se candidatem e mais mulheres possam ser eleitas. Por quê? Como a coronel Ediele falou, tudo está interligado. Se a gente for perceber, está tudo interligado. A partir do momento que eu tiver mais mulheres no poder legislativo, seja aqui no legislativo estadual, seja no legislativo federal, onde é que são produzidas leis? É no poder legislativo. A partir do momento que eu tenho uma participação maior, um número maior de mulheres, eu vou ter mais pessoas, não que o homem não tenha aquele olhar sensível para a causa. Mas, com certeza, esse arcabouço jurídico em prol dessa pauta, ele vai só se fortalecer a partir do momento que eu tenho mais mulheres ali legislando. Então, é importante, é interessante e, na verdade, é preciso isso para que nós pudéssemos estar revolucionando e assim nós podemos estar ali melhorando, ampliando cada vez mais o nosso ordenamento jurídico. Então tudo passa da questão da educação jurídica e principalmente da questão da representatividade. É preciso chegar nesses locais de tomada de decisão, onde eu tenho o poder de decisão para justamente melhorar cada vez mais. E o Ministério Público colabora, propondo muitas questões que podem ser transformadas em lei, né, doutora Selma? Sim, mas nós também temos esse trabalho nas escolas de prevenção. Sim. Foi a nossa primeira campanha, continua até hoje. Prevenção da violência doméstica nas escolas. Porque hoje, desde a tenridade, os nossos filhos já estudam meio ambiente, educação para o trânsito. Vai ser uma sociedade melhor, com certeza. Experimente furar um sinal vermelho, avançar, sair do amarelo para o vermelho junto com seu filho, com seu neto. Ele lhe chama atenção na mesma hora. Experimente jogar um papel pela janela no carro. Você é multado pela sua consciência, que é pior. É melhor uma multa de trânsito. Porque você fazendo na frente do seu filho, aquilo ali é um punhal. Porque você é exemplo para ele. Então, do mesmo jeito, a violência contra a mulher. Nós precisamos trabalhar isso nas nossas salas. Violência contra a mulher, violência contra o idoso, contra a pessoa com deficiência. Por quê? Porque nós fazemos parte dessa sociedade. Amanhã eu vou ser idosa. 2 vezes mais vulnerável. E quem é que vai cuidar de mim? Presume-se os filhos. Então, esses filhos também têm que ser educados. Porque, às vezes, a mulher, quando ela chega na idade de idosa, ela passa a ser 2 vezes mais vulnerável. Porque ela é mulher e porque ela é idosa. Então, nós temos palestras o ano inteiro. Eu estou com palestra para novembro. Porque nós trabalhamos essas datas, Dia Internacional da Mulher, Agosto Lilás,
Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, 21 dias de ativismo. Então, a gente trabalha o ano inteiro. A gente trabalha o Carnaval, o protocolo Não é Não. Aí trabalha no São João, Não é Não. Aí trabalhamos o Setembro Amarelo. Então, o Outubro Lilás. Então, é o ano inteiro trabalhando a questão da mulher. E a gente só vence isso com educação. Às vezes, é uma reportagem. Às vezes a mulher diz, doutora, eu lhe vi num vídeo. E eu não falo a linguagem do jurista, eu falo a linguagem da mulher, que ela precisa me entender. Eu falo para que ela entenda. Porque é ela que é a destinatária final deste programa. E ela vai ser multiplicadora aonde? Com as vizinhas, com as amigas, na igreja, no trabalho dela. Porque a mulher, ela não vai na casa da mulher brasileira de início. Ela vai falar com uma colega, com uma amiga. E essa amiga pode dar um direcionamento correto. E isso vai fazer com que a gente tenha sororidade. O que é isso? Uma mulher apoiando a outra e não condenando a outra. Porque às vezes eu digo, doutora, eu fiz errado, né? Eu disse, quem sou eu para lhe julgar? Talvez no seu lugar eu tivesse feito a mesma coisa. Eu vim aqui, eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe acolher. Hoje, as mulheres sofrem as pedras virtuais pela internet. Ninguém joga pedra virtual no homem. Ninguém. Só as mulheres. Por quê? Isso é gênero. E a gente precisa acabar com isso. Quero, antes de mais nada, agradecer imensamente vocês pela conversa, que foi muito proveitosa, muito boa. A gente conseguiu, acho que, destrinchar muitos pontos. Ficaram ainda algumas questões que poderiam ter sido discutidas, ficaram, mas acredito que a gente destrinchou muita coisa, né? E eu quero, nesse momento, abrir o espaço para que vocês possam fazer as considerações finais. Aquilo que, porventura, não foi puxado por este apresentador, vocês fiquem à vontade para falar e até mesmo para passar alguma mensagem para os homens e as mulheres que estão, neste momento, assistindo o programa. E eu começo com você, Coronel Ediele. Fique à vontade. Primeiro eu queria agradecer o convite, porque a gente precisa debater, precisa levar conhecimento às nossas mulheres, à nossa sociedade, de como nós podemos combater a violência contra a mulher e o feminicídio. E preciso deixar reforçado que isso não é um trabalho só de mulheres, né? É um trabalho de homens e mulheres, né? Todos nós, enquanto sociedade, devemos lutar contra esse tipo de violência. E quero reforçar aqui, enquanto Polícia Militar, o nosso comandante-geral, ele tem uma preocupação muito grande no combate à violência contra a mulher. Ele tem, inclusive hoje nós estávamos falando com o nosso Estado-Maior justamente para analisar como é que nós vamos tratar casos de policiais que cometem violência contra as mulheres, para que seja punibilizado à luz da lei, para que não entre na questão do corporativismo, da subnotificação, ou deixar, não, porque ele é polícia, ele é um policial gente boa. Não é gente boa, é uma pessoa que cometeu uma violência contra a mulher. E o nosso comandante, ele tem muita preocupação em relação a isso, inclusive propondo essa elaboração de leis, de portarias próprias e institucionais para combater as violências contra a mulher praticadas por integrantes da corporação. Hoje, o Comando de Segurança Comunitária é coordenado por um homem, o Coronel Chagas, que coordena as patrulhas Maria da Penha, os policiamentos comunitários da Polícia Militar, dentre eles a Patrulha Maria da Penha, mostrando que também é o papel do homem procurar mecanismos para combater, e aqui parabenizo o Major Lucas pelo combate, porque é assim que a gente, de fato, vai conseguir diminuir esses dados. A mulher, ela sabe dos seus direitos, mas ela precisa do suporte da sociedade, que é composta por homens e mulheres. Que aí, sim, nós, enquanto Polícia Militar, podemos trabalhar ainda mais, né, melhor, para atender a dignidade humana, a dignidade da mulher no combate à violência contra a mulher. Major Lucas, fique à vontade. Primeiramente, também agradecer ao programa pela oportunidade de dizer que um espaço como esse
é muito importante porque isso amplifica as vozes que nós temos no combate a essa violência, a esses casos de feminicídio que, infelizmente, ainda são muito altos no nosso país. Tanto que coloca o nosso país aí entre os 5 maiores do mundo. Então, isso é um dado, isso é um ranking que é vergonhoso para nós e nós precisamos mudar essa realidade. Agradecer a companhia da doutora Selma aqui nesse bate-papo, da Coronel Ediele. Conseguimos ali, espero que a gente tenha conseguido trazer esses 3 âmbitos, que seja da educação jurídica, a questão das leis, o olhar da promotora como um dos principais braços nesse combate e da Coronel Ediele, que tem todo esse trabalho já com a Polícia Militar no combate à violência contra a mulher. Como eu falei, essa questão que a educação, ela transforma realidades e a informação, nesse caso, para esse tema, ela salva vidas. E isso a gente trabalha desde a sala de aula. Às vezes a gente se depara com uma pergunta de um aluno, acadêmico de direito, que a gente fica assim, ele não sabia dessa informação. Mas a partir de hoje ele já vai levar essa informação para outros, na sua família, no seu serviço, nos seus ambientes, seja na igreja, seja no lugar que ele joga bola, no lugar que ele vai ali frequentar a casa de amigo, alguma coisa do tipo. Então, é importante difundir esse conhecimento. E essa questão da legislação, o que a gente tem que entender também que não basta a legislação. A legislação por si, a gente pode botar uma legislação mais dura que for, mais pesada que for, mas não quer dizer que vai ter efetividade. A gente precisa de todos, inclusive da sociedade, trabalhando junto em prol para que a gente possa mudar essa realidade. E deixar aqui também como sugestão, às vezes a mulher não sabe que tem seus direitos, às vezes sabe que tem, mas não sabe como recorrer. A maioria das faculdades de direito, eu tiro por aqui pela Ilha de São Luís, elas possuem núcleos de prática jurídica. Então, às vezes, se você não tem o dinheiro ou não conhece um advogado para lhe auxiliar, procure essas faculdades, porque geralmente essas faculdades possuem um núcleo de prática jurídica, onde eles oferecem esse apoio, essa assessoria jurídica para estar ingressando nos processos. Então, procure. É gratuito todas essas faculdades, sejam faculdades públicas, sejam faculdades particulares. Então, é uma alternativa. Mas, fora isso, nós temos a Defensoria, que tem se ampliado aqui no estado do Maranhão. Recentemente, impulsou novos defensores para justamente ela ter mais musculatura para poder atender às demandas. Então, nós temos mecanismos, às vezes, que falta é a informação chegar para que a pessoa possa recorrer aqui no direito. Tá? Muito obrigado. Doutora Selma. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, agradecer aqui a companhia da Coronel Ediele, parceira de luta de muito tempo, e do professor, que é sempre bom a gente estar na academia também. Mas, acima de tudo, falar com a mulher, aquela que nos escuta e que nos ouve. Que essas informações sirvam para que você rompa esse ciclo de violência, denunciando, ligando para o 180 ou acessando o site do Ministério Público e na aba ao cidadão pedir sua medida protetiva. Porque se uma mulher tiver feito a denúncia, esse programa já terá valido a pena e já terá colhido os frutos. É isso que eu espero. Agradeço novamente a presença dos 3 aqui nessa discussão e dessa forma nós chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá. Paz e bem.